amigo de Deus e quem se faz inimigo de Deus. Eu vou dar o exemplo de mim antes de conhecer Jesus. Eu gostava de um rapaz na escola e que eu pensava nele, sonhava com ele. Sonhava acordada, né? Mas nunca me aproximei dele, nunca falei, dirigi uma sequer palavra com ele. Mas dentro de mim eu era amiga dele, porque eu curtia tudo que ele fazia, como ele era, como ele se vestia. E com isso, do outro lado, eu ia na igreja com os meus pais, mas curtindo o que esse rapaz me mostrava. Ou seja, os meus olhos estavam atentos a ele e não a Deus. Mas lá na igreja eu estava orando, buscando a Deus, aparentemente, né? Adorando, me emocionava, chorava, mas seguia a mesma pessoa de antes. A mesma pessoa, triste porque eu gostava de um rapaz que não tinha nada a ver com Deus e sabia que não era o lugar ou a pessoa adequada para mim. Mas o que eu fazia a respeito? Eu curtia aquele sentimento e gostava daquele sentimento. Segunda-feira era o melhor dia da semana. Sexta-feira era o pior dia porque eu não ia vê-lo mais durante sábado e domingo. Então, ou seja, domingo era o dia que eu ia na igreja, mas eu não curtia o domingo, eu curtia a segunda-feira. Na verdade, eu me fazia artificial nos domingos ou nas quartas-feiras quando eu ia na igreja. E claro, quando você se faz assim, você não é presente no que você fala com Deus. Você não é sincero, você não é transparente. Os seus olhos estão voltados a caminhar para aquele rumo. E era assim que eu vivia. Você olha para onde você vai. Você admira para aquilo que você deseja. Você cobiça aquilo que é importante para você. Ora, o que isso dizia a meu respeito? Que não havia interesse em Deus. Só que, o que aconteceu? Eu me mudei de país para outro país, para o Brasil, no caso, na época. E aqui no Brasil, a palavra de Deus começou a chegar até a mim e apontar o meu erro, que eu gostava de curtir esse sentimento pelo esse rapaz. Só o fato de eu curtir o sentimento por esse rapaz, eu não me aproximava de Deus. Eu me distanciava. De repente, você, ouvinte, você diz assim, olha, eu gosto de um sentimento que eu tenho, talvez uma mágoa. Você gosta, talvez, mais da sua carreira do que propriamente Deus. Você faz mais tempo em investir na sua carreira, no dinheiro que você vai ganhar amanhã, do que propriamente a sua alma. E no fundo, quando você olha para si mesmo, você é oprimido pelas suas próprias escolhas, porque você gosta do que lhe faz mal. Ou seja, você não é amigo de Deus, você é inimigo de Deus. Você gosta do pecado, você admira o pecado, você admira a sensualidade, você admira a glória desse mundo, os aplausos, vamos dizer assim, em você ter a atenção das pessoas mais do que a Deus. E aí você pergunta, por que eu não recebo o Espírito Santo? Por que eu não mudo de vida? Por que a minha vida está travada? Justamente porque os seus olhos, o que você atenta, o que você vê, é justamente aquilo que você aprecia. E o que você tem apreciado? De repente as suas razões, o seu próprio orgulho, os seus próprios pensamentos e não os pensamentos de Deus. E esse é um problema enorme, enorme. E foi assim que eu
quando o Espírito Santo me mostrou o meu pecado, né? Deus me mostrou. E eu decidi nunca mais apreciar aquele sentimento. Pelo contrário, eu comecei a odiar aquilo que estava me fazendo mal, que estava me distanciando de Deus, que não fazia me aproximar de Deus, porque eu queria me aproximar de Deus. Eu queria o que meus pais me ofereciam, me falavam de Deus, mas eu curtia de outra forma outra coisa. E é isso, gente, que muita gente faz. Ela não entrega a sua vida porque ela ama, gosta, curte aquilo que ela tem admirado, aquilo que ela tem nutrido dentro de si. Bem, pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical. Quando eu tomei essa decisão minha de me entregar a Deus, de abandonar e gostar daquele sentimento, eu comecei a me aproximar de Deus. Eu comecei a me interessar com a verdade, né? Eu não sei se você tem percebido, os temas mostram que muitas vezes nós apreciamos a mentira sem se dar conta que é uma mentira, pensando que é uma verdade. Enquanto eu gostava daquele sentimento por um rapaz, eu gostava de uma mentira, sem saber que era uma mentira. Eu gostava daquilo que iria me fazer mal, mas que eu cria que era melhor, porque se eu alimento é porque eu creio que é melhor para mim. Ouça o que a palavra de Deus diz sobre crer. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Ou seja, a crença faz eu agir de forma racional. Quando eu creio em Deus, eu passo a ter direitos. Passo a ter direito da promessa de Deus. Porque Deus promete, mas quando que eu tenho direito sobre essa promessa? Quando eu creio, como diz aqui a Bíblia, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja aqui, o amigo de Deus foi chamado porque ele creu. Quantas pessoas têm sido inimiga de Deus porque ela não crê no que Deus propõe para ela, o que Deus orienta, o que Deus ensina. Ela pensa que a sua mentira, os seus sentimentos, é mais verdade do que o que Deus fala. Tem mais respaldo do que o que Deus fala. Tem mais força do que o que Deus fala. Por isso, ela alimenta, ela permite esse sentimento estar dentro dela. Esse sentimento, de repente, de mágoa, de vingança. Esse sentimento de sempre ter a razão, esse sentimento de que fazer mais tempo agradando a si do que agradando a Deus é o que realiza ela. Quando, na verdade, já se passaram já há algum tempo, você não tem visto que do seu jeito lhe faz mal, lhe faz você ser uma pessoa deprimida? Ou seja, você faz todas as suas vontades
e você continua oprimida, triste, sem ser realizado? Pois é, porque você tem crido numa mentira. E a mentira faz isso, faz a pessoa ficar oprimida. Tem aparentemente tudo e não tem nada, porque ela creu tanto naquela mentira que ia realizar e no fundo não realizou. Agora, quando você crê em Deus, você alcança a justiça, quer dizer, alcança a promessa de Deus. Quando você crê em Deus, você faz bem a si mesmo. Não tem esse resultado frustrante que você tinha quando você fazia tudo para si. Pense sobre isso, ouvinte. Será que você tem sido amigo de Deus? Será que você tem realmente entregado tudo sobre você? Porque entregar a sua vida é entregar tudo, tudo. Ou seja, de deixar de ter espaço para servir a si, para servir a Deus.